Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biodata. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre população, amostra e amostragem. Primeiro, com relação à população, nós temos a letra N em maiúsculo, que representa justamente a população. A gente vai ver que para a amostra é um pouquinho diferente, mas para a população nós temos o N maiúsculo. Como então a gente estuda populações ou o que é uma população? Para o estudo de uma população é necessário antes defini-la. Então, a população ela deve ser definida pelo próprio pesquisador. E como que a gente faz essa definição? A população ela é definida a partir de um conjunto em que todos os elementos eles estão contidos em um mesmo espaço e tempo. Então, a população é um conjunto de elementos, pode ser um conjunto de pacientes, um conjunto de números, um conjunto de valores, aonde todos esses pacientes ou valores ou elementos, eles estejam presentes em um mesmo espaço, portanto, em um mesmo local, em um mesmo tempo também, ou seja, numa mesma data. Então, é importante com que a gente faça essa definição no início do nosso estudo. Por exemplo, um tipo de população seria todos os pacientes de todas as alas de um hospital no ano de 2021. Então, os nossos elementos são os pacientes, o espaço são todas as alas de um hospital e o tempo aonde esse conjunto aí está presente é justamente o ano de 2021. Então, a gente tem uma população muito bem definida para o nosso estudo. E, normalmente, a população ela é muito maior do que a amostra. Aliás, em todas as vezes, até porque a amostra ela vai ser retirada de dentro de uma população. A gente tem os estudos de censo, também chamados de censitários, onde a gente estuda 100% de uma população. Porém, esses estudos eles costumam ser onerosos e também demanda muito trabalho, uma equipe muito especializada e demanda muito tempo também para realizar um estudo de censo, que é justamente aqueles estilo IBGE faz, passando de porta em porta e coletando informações de todos os brasileiros. Então, esse tipo de estudo com uma população inteira, ele não é comum, a não ser em alguns casos, como o caso do IBGE, que faz esse tipo de censo. Mas em estudos para medicina baseada em evidências, a gente vai ver que a gente não vai estar usando uma população inteira, mas sim uma amostra de pessoas ou de pacientes que vai ser retirada de dentro desta população. Tem que ser uma amostra sempre representativa. Para a amostra, a gente tem que ela é identificada por um N minúsculo, diferente da população, que a gente viu que é um N maiúsculo. E nós temos justamente a informação que eu falei anteriormente. Então, nós temos uma população muito bem definida, lembrando, definida em um espaço e também em um tempo. E dentro dessa população a gente retira uma amostra. E essa amostra ela tem que ser de preferência aleatória. Então, a gente vai ver que tem alguns tipos de amostragem, mas a ideal é que ela seja aleatória. Ou seja, não exista uma influência direta do pesquisador. E também é interessante que a gente tenha uma amostra heterogênea, portanto, onde a gente possa representar ali todos os indivíduos que estão presentes. Por isso que a gente tem aqui bonequinhos amarelo, roxo, azul e rosa, representando todo mundo que está presente na população. Embora nem sempre isso vá ser possível. Pode ser que em alguns casos a gente tenha aqui um ou mais pacientes ou um ou mais elementos não estejam representados na amostra. Então, por isso a amostra a gente tem que ter um cuidado para que ela seja randomizada, né, aleatória e também heterogênea. E a gente pode ter algumas metodologias para tentar fazer com que essa amostra seja mais heterogênea possível e a gente vai estar vendo mais adiante, logo mais. Quando a gente fala de população, a gente quer fazer um estudo populacional, a gente chama então os dados de parâmetros, diferente da amostra. Quando a gente faz um estudo de amostras, a gente chama de estatísticas. Em ambos os casos, a gente pode calcular a média, o desvio padrão, outros dados também e a proporção. Vantagens dos estudos amostrais, ou seja, em relação aos populacionais. Por que a gente prefere muitas vezes fazer estudo com amostras e não com populações, mesmo sabendo que em alguns casos a amostra não vai representar o todo de uma população, mas ainda assim a gente tem essa preferência. Primeiro, porque estudos amostrais
demanda menos trabalho, né? Menos pessoas especializadas, menos gasto, então é menos oneroso, e também uma maior velocidade. A gente consegue fazer estudo com amostras de forma muito mais rápida do que um estudo populacional. Também a gente evita perda das unidades, por exemplo, testes usando cobaias para sacrifício. Então, se a gente estudasse uma população de cobaias, por exemplo, uma população de hamsters, que a gente precisasse sacrificar a cobaia no nosso estudo, se a gente usasse toda a população de hamster, ao final a gente não teria mais nenhum hamster, porque nós teríamos sacrificado todas as cobaias. Então, em alguns casos, o estudo populacional, ele realmente não é interessante por isso também. Já os amostrais não. Então, de uma população inteira de cobaias, a gente vai sacrificar apenas uma parte. Além de ser muito mais ético, bioético, a gente também mantém a integridade física dos demais integrantes da população, porque a gente só usou justamente uma parcela. E o resultado que a gente obtém no nosso estudo com essa parcela, ele é suficiente para a gente extrapolar para a população como um todo. Então, a gente estuda uma amostra, mas ao final a gente consegue fazer inferências para a população geral, mesmo que a gente não tenha estudado a população inteira. Classificação. Então, que tipos de amostras ou amostragens a gente tem? São dois tipos. A gente pode fazer uma amostragem probabilística e uma amostragem não probabilística. Então, que tipos são esses? As amostras ou amostragem, né, tipo de amostragem probabilística, são do tipo amostra aleatória simples. Isso é um método de fazer a amostragem, é um método de escolher sua amostra, tá bom? Então, a gente tem a amostra aleatória simples, nós temos amostra estratificada, amostra por conglomerados. Então, essas são as metodologias para que a gente separe as nossas amostras para o estudo de maneira probabilística, ou seja, existe uma probabilidade de escolha de cada elemento. Cada elemento possui uma probabilidade X de estar dentro da nossa amostra de estudo. Não probabilística, a gente tem os tipos conveniência, voluntários, intencional, casos típicos e também a gente tem a saturação, que a gente vai estar vendo mais à frente. Então, essas são formas de selecionar indivíduos, selecionar pacientes ou elementos para fazer parte da nossa amostra de maneira não probabilística. Então, não envolve cálculos probabilísticos, não envolve essa parte da matemática. E a gente também vai estar vendo mais à frente como funciona. Primeiro, amostra aleatória simples. Como é que eu faço para escolher a minha amostra a partir de uma população de maneira aleatória simples, ou seja, de maneira randomizada simples? A gente retira da população de forma aleatória, sem interferência do pesquisador. Então, como é que a gente faz? A gente pega ali o nosso grupo populacional, normalmente a gente joga num programa, esse programa faz uma espécie de sorteio e essa é então a nossa amostra aleatória, porque o programa promoveu um sorteio aleatório, sem a minha interferência. Então, eu não pude escolher quem são os indivíduos que vão entrar ou ficar fora da pesquisa. Quem escolheu isso foi um programa de maneira aleatória, então não houve interferência do pesquisador. Por exemplo, imagine só que eu tenho 12 indivíduos dentro de uma população. Então, 1, 2, 3, 4, até 12. Eu tenho 12 indivíduos dentro de uma população. Uma amostra aleatória simples seria o quê? Um programa faz um sorteio, tá? Ou seja, uma aleatorização aqui dentro, sorteia de maneira aleatória 4 valores. Então, ele sorteou para mim um programa, o 2, 5, 8 e 10. Essas, então, são os pacientes, fazem parte da minha amostra. Então, são esses os elementos que fazem parte da minha amostra. O elemento 2, 5, 8 e 10, escolhido de maneira aleatória, randômica, né? Aleatório e randômico são a mesma coisa, pelo programa e não pelo pesquisador. Então, não fui eu quem escolheu esses 4 elementos. Foi o programa quem fez essa escolha para mim.
E como seria a amostra estratificada? A amostra estratificada é uma forma de trazer mais homogeneidade para a nossa amostra, porque imagina só que eu tenho aqui alguns elementos, então aqui é a minha população que não está estratificada ainda, então a minha população está aqui toda misturada. Eu tenho aqui alguns sapos, algumas aves e alguns leões. Se eu fizer uma amostra aleatória simples, conforme a gente viu anteriormente, como isso daqui é um tipo probabilístico, se eu falar assim para o programa escolhe 4 elementos para mim de maneira aleatória. Existe sim o risco de o programa escolher 1, 2, 3, 4 leões, porque cada leão tem a chance de ser escolhido uma vez. E se eu estou pedindo 4 elementos, existe sim esse risco do programa escolher por coincidência os 4 leões. E isso não vai ser uma amostra representativa da minha população, pois não está mostrando que na minha população existiam sapos e existiam aves. Eu vou ficar com a impressão que na minha população só existiam leões, quando isso não é verdade. Isso foi apenas uma questão de coincidência durante o sorteio. Por isso que nesse caso, onde a gente quer manter uma homogeneidade, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente escolhe o nosso teste para fazer a amostragem. Então, no caso, eu quero que os meus extratos sejam homogêneos, mas no final a minha amostra seja heterogênea, ou seja, que eu tenha um pouquinho de cada elemento. Como que funcionaria então? Primeiro, o pesquisador monta alguns extratos que são homogêneos, então extrato 1, extrato 2, extrato 3, que são homogêneos dentro de si. Então aqui o primeiro é só sapos, o segundo só as aves e o terceiro só os leões. E aí sim o programa vai fazer um sorteio aleatório simples dentro de cada extrato. Então ele pode tirar um daqui e um daqui. Então eu vou ter 3 elementos na minha amostra final, sendo um de cada extrato. E aí sim eu vou ter a minha amostra heterogênea. Então eu faço os extratos que são homogêneos e no final eu obtenho uma amostra heterogênea, onde eu vou ter a representação de um pouquinho de cada elemento, para que ninguém fique de fora e eu consiga enxergar melhor a representação da minha população geral. Então, só recapitulando, no caso da amostra estratificada, acontece que eu tenho vários elementos que são diferentes entre si, mas eu não quero correr o risco de que meu programa me coloque dentro das amostras apenas o mesmo tipo de elemento, já que isso é uma amostragem probabilística e cada elemento tem a mesma probabilidade de entrar na amostra. Então, se eu pedir para o programa escolher 4 elementos, do jeito que está aqui na minha população, existe sim o risco do programa escolher os 4 leões, por coincidência. Como eu não quero que isso aconteça, porque isso não vai representar a minha população como um todo, já que os sapos e as aves irão ficar de fora, então eu faço uma estratificação. A estratificação é separar em extratos homogêneos. Então, o extrato 1 apenas de sapo, 2 apenas de ave e 3 apenas de leões. Então, dentro de cada extrato, eu posso fazer uma amostra aleatória simples. Então, aqui dentro eu faço um sorteio, aqui nas aves faço outro sorteio e aqui nos leões eu faço outro sorteio. E no final eu vou ter pelo menos um elemento de cada extrato, constituindo uma amostra heterogênea. Heterogênea justamente porque tem ali uma mistura de elementos. Como funciona então a amostra por conglomerados, também chamada de cluster? Simplesmente eu tenho aqui alguns conglomerados que podem ser hospitais, por exemplo, tá? E aí eu faço o sorteio a partir desses hospitais. Podem ser bairros também, pode ser zona rural, zona urbana. Então, no caso dos hospitais, vamos supor, eu posso fazer um sorteio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hospitais da cidade de Marabá, Pará, por exemplo. Então, eu faço sorteio procurando 6 hospitais de Marabá, Pará. Por que chamam conglomerado? Porque
cada elemento desse é um conglomerado de pacientes. Então, aqui no Hospital 1 vai ter um conglomerado de pacientes, no Hospital 2 outro conglomerado de pacientes, no 3 outro conglomerado de pacientes e assim por diante. Então, na verdade, a minha unidade, que é o hospital, é uma unidade grande, porque dentro do hospital tem vários pacientes, tá bom? Então, eu faço o sorteio dos conglomerados, então eu escolho aqui os meus 6 hospitais de interesse na cidade. Uma vez que eu tenha escolhido de forma preferencialmente aleatória os 6 hospitais de interesse, aí sim, dentro de cada hospital, eu posso selecionar os pacientes de maneira aleatória. Então, dentro da cidade de Marabá, Pará, eu escolho 6 hospitais de maneira aleatória e dentro de cada hospital eu posso escolher 100 pacientes de forma também aleatória. Então, isso é uma amostra por conglomerados. O mesmo serve se for bairros, por exemplo. Eu posso selecionar de maneira aleatória 10 bairros na cidade de Marabá, Pará, e depois de cada bairro eu posso fazer um outro sorteio simples, selecionando 200 pessoas, por exemplo, para participar do meu estudo. Então, por isso que chama conglomerado, porque o hospital ele é um conglomerado de paciente, o bairro ele é um conglomerado de moradores, e assim por diante. Amostra por conveniência. Então, esse é um tipo de amostra não probabilística, mas que às vezes é necessária. Quando? Quando há necessidade de incluir ou excluir certas unidades. Então, a amostra por conveniência é quando você precisa, você não tem outra alternativa e você tem que adicionar alguns elementos ou alguns pacientes ao seu estudo. Ou também o inverso, né? Quando você tem que excluí-los. Então, em que casos isso pode acontecer? Se você está estudando uma doença rara, por exemplo, e aí encontrar pacientes que possuem aquela condição de saúde, né? No caso, aquela condição de não saúde, é difícil, porque é uma doença rara. Então, você precisa incluir aqueles 5 pacientes que você encontrou no seu estudo, porque você não consegue encontrar muitos pacientes desse na sua cidade. Então, você, por conveniência, precisa incluí-los no estudo, tá? Então, não é possível fazer uma aleatorização, você não tem como fazer sorteio, porque você normalmente já vai encontrar poucas unidades e você tem necessidade, você precisa colocá-los dentro do estudo. Então, isso é um caso de conveniência, quando existe essa necessidade. Então, praticamente não existe a opção de uma escolha. Amostra por voluntários, como o nome já diz, então é aquela tipo de amostragem onde as pessoas vão atrás de você para participar do estudo, você divulga sua pesquisa. Então, por exemplo, você divulga que vai fazer uma pesquisa sobre HTLV na faculdade X, e aí as pessoas vão atrás da faculdade solicitando a participação na pesquisa, como voluntários. Então, isso é uma amostra por voluntário, você espera as pessoas virem atrás do seu estudo para manifestar interesse em participar. E aí depois você vai determinar se elas vão poder entrar ou não, de acordo com os seus critérios. Mas a princípio, na verdade, é uma amostragem bem passiva, onde as pessoas é que te procuram. Amostra por julgamento ou intencional. Técnica de amostragem na qual a pessoa encarregada de conduzir a investigação depende do seu próprio julgamento para escolher os membros que farão parte do estudo. Uso de casos típicos, por exemplo. Então, vamos supor que você precisa fazer um estudo numa comunidade ribeirinha e você julga, você entende que a melhor pessoa para participar do seu estudo como amostra é o pajé, pois o pajé ele tem ali bastante informação para te repassar a respeito da tribo a qual ele faz parte. Então, você está julgando que o pajé é a amostra mais interessante para o seu estudo. É diferente, o julgamento é diferente da conveniência. A conveniência você não julga, você não faz uma escolha intencional. Na amostragem por conveniência, que a gente viu anteriormente, você não tem essa opção, você não tem escolha. É necessário que aquelas pessoas, aqueles pacientes façam parte do seu estudo, seja por ser uma condição rara ou qualquer outro motivo. Aqui não existe exatamente uma necessidade, é mais um julgamento, onde você acredita
que a amostra que você está escolhendo, ela vai te responder muito melhor dentro do seu estudo do que outra amostra. Então você realmente coloca ali a sua posição, a sua opinião, o seu conhecimento de pesquisador para julgar, para escolher de maneira intencional quem deve entrar na sua pesquisa ou não. Lembrando que essas amostragens não probabilísticas, elas carregam muito viés, pois existe muito ali a opinião, existe muito o dedo, né, digamos assim, do pesquisador. Mas elas são necessárias e muitas das vezes. Mas que fique claro isso, elas são cheias de viés em relação às probabilísticas, já que existe ali o viés do pesquisador como ponto de partida para a escolha. E a saturação, por fim, a saturação, ela nada mais é que o momento onde você deve parar de coletar informações. Por exemplo, aqui a gente tem uma curva onde estão sendo feitas algumas entrevistas e chega um ponto que, independente se você vai coletar mais entrevistas ou não, o nível de informação não vai subir além do que você já coletou. Então, existe um ponto de saturação. Por exemplo, se você já coletou 200 entrevistas, tanto faz agora você coletar 201 ou 5.000, o resultado que você vai obter é o mesmo. Então, o ponto de saturação nada mais é que o momento onde você deve parar de continuar coletando dados, pois essas novas coletas não vão interferir nos seus resultados. E sabendo disso, você consegue justamente também ali poupar muito mais tempo, porque você não vai ficar fazendo coletas desnecessárias. Tudo bem, pessoal? Então o vídeo de hoje era isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e até a próxima!